irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos por estarem aqui nessa manhã. Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos cultuando a Deus. Os irmãos não sabem o quanto faz falta não estar comigo, não ter vindo a semana passada, não ter ceado com os irmãos. Para mim é uma perda muito grande, mas Deus nos abençoou, estamos aqui. Abra sua Bíblia, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 3. Nós seguimos na nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Essa é a terceira exposição dessa epístola. Daqui a pouco eu farei uma retrospectiva do que vimos até aqui, mas seguiremos hoje no início do capítulo 2. A versão que eu utilizo é NVI, me acompanhe visualmente, por favor. A palavra de Deus diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Curva sua cabeça, olhe comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado desde o início deste culto a prestar a Ti o culto que lhe é devido. Obrigado, Senhor, pela equipe de louvor, pelo Teu servo que deu início ao culto, pela devocional que ouvimos, pela leitura bíblica que fizemos e pelos louvores que entoamos a Ti. Obrigado pela oportunidade de confessar os nossos pecados, de interceder por essa comunidade e de interceder, ó Deus, pelas famílias, não só desta comunidade, mas todos aqueles que têm nos pedido oração. Querido Deus, continue falando conosco nesta manhã, agora por meio desse texto. Que nossos pensamentos e corações, toda a agitação e preocupação, sejam substituídos por devoção à Tua palavra. Confronta-nos, anima-nos, desperta-nos, ó Deus, para a realidade bíblica desse texto. Abra nossa mente, nosso entendimento. Espírito Santo, nos ilumina nesta manhã, a fim de que esse texto seja explicado, seja entendido e seja aplicado às nossas vidas. Então, ajuda-nos, desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho, que todos nós possamos entender a Tua palavra e vivê-la para a glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós temos olhado para essa epístola e temos aprendido coisas maravilhosas. Aquilo que Deus tem falado conosco são coisas que diz respeito a nós, a nossa igreja, a nossa vida, as nossas relações, as nossas famílias. Nós temos o privilégio de olhar para essa carta e ouvir a voz de Deus falando conosco. E nós precisamos lembrar que o que Paulo fez ali no capítulo de número 1 é, sem dúvida alguma, o pano de fundo para aquilo que ele falará, inspirado por Deus, nesse capítulo 2 e, consequentemente, os outros. Nós lembramos que Paulo faz questão, após a sua apresentação, a introdução da carta, ele faz questão de mostrar como a igreja foi planejada por Deus, executada por Cristo e a aplicação de tudo isso pela pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos perder de vista o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós
Isso o que o Espírito Santo não só fez, mas continua fazendo por nós. Nós não podemos esquecer que quando o Pai age, Ele não age a parte do Filho e do Espírito. Assim como quando o Filho age, Ele não age a parte do Pai e do Espírito. E assim quando o Espírito age, Ele também não age a parte do Filho e do Pai. Então, os três atuam concomitantemente em tudo aquilo que fazem. E é importante lembrarmos disso, porque esse texto que acabamos de ler nos traz algo importante sobre essa relação de atuação de três, ok? Em todas as exposições eu tenho proposto aos irmãos que há uma ideia central, há um ensino e eu e você precisamos lembrar. E para essa manhã eu proponho, nesses 3 versículos, o que Paulo quer propor para nós é que o valor que devemos dar à nossa identidade em Cristo perpassa pela consciência de onde estávamos quando Deus quis nos salvar. Para que possamos valorizar o hoje, é preciso olhar da onde Deus nos tirou. O reconhecimento da escuridão em que estávamos nos faz valorizarmos a luz para onde fomos transportados. Eu e você precisamos ter essa consciência. Quando eu e você estivermos em dúvida sobre o que fazermos para a glória de Deus, ou se fazemos ou não isso para a glória de Deus, precisamos lembrar da onde Deus nos tirou. Quem éramos? Aonde estávamos? Qual era a minha condição quando Deus quis me salvar? E ao olhar para aquilo, teremos a resposta se devemos ou não seguir em frente. Essa realidade aqui, é tão importante que quando eu e você estivermos desanimados na fé, estivermos tristes pelas circunstâncias ou por onde estamos enfrentando, passando, enfrentando situações difíceis, momentos de luto, ou de hospital, ou de doença, ou de acidente, qualquer momento que venha nos entristecer e nos desanimar, precisamos olhar para o retrovisor da nossa vida cristã e lembrarmos da onde é que Deus nos tirou. Mesmo você que tenha nascido em um lar onde os seus pais já eram cristãos, você também teve que ter um encontro com Deus. Você também precisou decidir em que momento você ia rejeitar a sua vida, os seus desejos pecaminosos e decidir em agradar a Deus em tudo que fizesse. Você também passou por um momento de conversão e você, sem dúvida alguma, tem esse momento para olhar e lembrar: poxa, eu também na minha vida tive um momento em que quis viver para mim somente, mas Deus me tirou daquela escuridão e me trouxe para a sua luz. Então vale a pena seguir, vale a pena caminhar. O assunto desse texto é tão importante que faz com que nós não só olhemos para o retrovisor da nossa própria vida cristã, mas também vale a pena olhar para o retrovisor da história da igreja. A história da igreja, ela é dividida. A primeira divisão que a igreja tem, depois do período ali apostólico, que é chamado do proto-evangelho, do início da igreja cristã, nós temos um período chamado a igreja antiga, a história da igreja antiga. E a história da igreja antiga, ela termina, para entrar na história que os historiadores, Justo Gonçalves, por exemplo, vai dar o nome de a Idade das Trevas, o momento das trevas, que é a Idade Média. Mas a história da igreja antiga termina comitantemente com a queda de Roma e com a morte de Agostinho, um dos pais da igreja. Então, para esse texto, vale muito a pena nós olharmos no retrovisor da história da igreja e lembrarmos da história de Agostinho versus Pelágio.
E aí nós devemos lembrar que esses dois são extremamente contemporâneos. Quando você olha a data de nascimento dos dois e a data do falecimento dos dois, você fala, poxa, eles estavam muito próximos, viveram muito próximos, produziram suas teologias muito próximas, caminharam muito próximos, tanto que Augustinho, ele que está produzindo teologia ali em dia, em algumas coisas ele acerta, em outras coisas ele erra, muito parecido com eu e você, teologicamente falando. Mas Augustinho escreve um artigo sobre a graça de Deus, sobre a segurança que a graça de Deus nos dá. E nesse artigo que Augustinho escreve, ele conclui o seu artigo com uma oração que você com toda certeza já me ouviu fazendo e propondo aqui nesse culto. E qual foi a oração? Senhor, dai-me o que tu pedes, e então pede-me o que quiseres. Por quê? Porque Augustinho estava propondo que era impossível um cristão ter uma vida de santidade se não fosse pela graça de Deus. O cristão então não só é salvo pela graça de Deus, mas o modo como ele vive para honrar a Deus, viver uma vida santa, depende exclusivamente daquilo que Deus faz por ele, daquilo que Deus o capacita para fazer ou não fazer. Então, na teologia e na mentalidade de Augustinho, todas as vezes que eu e você dizemos não para o pecado, nós só temos condição de dizer não para o pecado porque Deus nos capacitou para dizer não. Porque se dependesse de nós mesmos, nós estaríamos numa vida de pecado. Mas a graça de Deus nos capacita. Pois bem, a Revolução Industrial, com a primeira impressora de Gutenberg já tinha ocorrido. Esse artigo chegou lá na Bretanha, e quando esse outro monge, esse outro cristão, lê o artigo de Agostinho, ele fica horrorizado. Pelágio não se contém. Ele diz: que absurdo é isso? Como é que Deus pediria para o cristão ser santo se esse cristão não tivesse condição de ser santo? Como é que Deus pediria uma coisa para nós que nós não somos capazes de fazer? É como se um pai, de modo absurdo, olhasse para uma criança e desse a ela uma tarefa, sabendo que ela não aguenta com esse peso. É como se um pai olhasse para um filho e dissesse: mova esse objeto daqui para o outro cômodo, e tendo consciência de que o seu filho não é capaz de carregar aquele peso, pede isso para ele, sabendo que ele não vai conseguir. E ele diz: Deus seria injusto se assim o fizesse. Deus não faz isso, pelo contrário, Deus só pede aquilo que o seu filho consegue fazer. E aí então, Pelágio escreve um artigo, respondendo ao artigo de Agostinho, e nessa resposta, como é que Pelágio conclui o seu artigo? Lembre-se, Agostinho conclui o seu artigo fazendo aquela oração: dai-me o que tu pedes, e então pede-me o que quiseres. Pelágio conclui o seu artigo fazendo uma ilustração de como foi a salvação de todos os homens. Pelágio diz que o homem estava num barco, e esse barco estava afundando, e Jesus estava em um bote salva-vida, e desse bote salva-vida Jesus gritava e dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O homem então, ao enxergar o bote em que Jesus estava, pula no mar, nada com as forças que tem, sobe no barco, abraça Jesus e diz: obrigado, Senhor, por me salvar. E ao concluir o
seu artigo desse modo, quando esse artigo é publicado e chega ao conhecimento de Augustinho esse artigo, Augustinho olha para aquilo e Augustinho tem a necessidade de responder esse argumento, porque a partir da ilustração de Pelágio, quem é que fez toda a força para ser salvo? O homem. É o homem que decide pular do barco que está afundando. É o homem que tem forças para nadar e subir no bote aonde Jesus está. E depois de estar no bote da salvação, ele então abraça Jesus e diz: obrigado por me salvar. Nesse modelo, nessa ilustração, é o homem que tem todo o mérito da sua salvação. Agostinho, então, indignado com aquela ilustração, ele escreve um outro artigo, respondendo teologicamente todos os pontos que Pelágio havia colocado. Um dos pontos que Pelágio havia colocado, por exemplo, é que eu e você, quando nascemos exatamente como Adão no Éden, sem nenhum pecado. Nascemos com a condição de buscar Deus. E quando buscamos a Deus, é porque essa capacidade Deus nos deu. Quando Agostinho responde a tudo isso, ele termina o seu segundo artigo com uma ilustração, reescrevendo a ilustração de Pelágio. E ele diz: Pelágio, sim, o homem estava no navio, mas o homem não estava na polpa do navio, o homem estava no porão do navio. E o navio não estava afundando, o navio já estava afundado no fundo do oceano. O homem já não tinha mais vida, o homem estava morto nos seus pecados, estava em um estado de putrefação tão grande, e que não havia nele absolutamente nada que desse a ele capacidade de buscar a Deus. Nesse momento, Agostinho ecoa alguns textos bíblicos e diz: porque não há um justo, um sequer, não há ninguém que busque a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Agostinho, em sua ilustração, diz: então, Jesus, em o seu bote salva-vida, envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo mergulha nas profundezas desse oceano de morte, vai lá e ressuscita esse homem, o ergue na água, o nada com ele até o bote e o coloca dentro do bote da salvação. E ao estar no bote da salvação, o homem agora ressuscitado por Deus tem condição de enxergar Cristo e dizer: eu me rendo ao que o Senhor fez por mim, obrigado por me salvar. Essa é a ilustração teológica mais bíblica que nós podemos ter daquilo que Deus fez conosco. Eu e você não tínhamos condição alguma de nos salvar, assim como aqueles que não estão em Cristo têm. Eles estão mortos para Deus. E é por isso que, ao olhar para esse texto, a primeira pergunta que precisamos fazer é: aonde estávamos? O que é que precisamos lembrar? O que é que precisamos olhar no retrovisor para valorizarmos a nossa identidade em Cristo Jesus? De que trevas Deus nos tirou e nos transportou para a sua maravilhosa luz? Eu e você não podemos esquecer isso, não podemos perder isso de mente. E Paulo começa o capítulo de número 2 ecoando essas palavras maravilhosas: vocês estavam mortos. Mortos aonde? Envolvidos. Qual era o nosso caixão, por assim dizer? Qual era a nossa mortalha? Aonde era o nosso túmulo? E Paulo responde: mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Nós precisamos lembrar que a Bíblia não é esquizofrênica,
de que Deus não fala uma coisa de manhã e muda à tarde e à noite se esqueceu do que disse, de modo algum. Então nós precisamos lembrar de que quando Paulo escreve esse texto, por mais que ele esteja escrevendo em uma gramática em língua grega, Paulo é um judeu, que, como diz lá em Gálatas, da tribo de Benjamim. Ele lembra muito bem do que é que ele está falando. Ele passou 3 anos no deserto da Arábia, fazendo as conexões teológicas de Cristo com o Antigo Testamento. E a pergunta que devemos fazer é: o que é que Paulo está ecoando do Antigo Testamento? Porque por mais que ele escreve em grego aqui para a comunidade de Éfeso, ele está escrevendo a partir de uma mentalidade judaica. E nós então, ao olhar para esse texto, precisamos lembrar de um texto lá do Antigo Testamento. Qual texto? Esse aí, texto de Gênesis 2, verso 17. Texto que, quando Deus olha para o homem, Deus diz e Deus dá uma ordem muito séria para o homem. E qual é a ordem que Deus dá para o homem? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Mas eu e você conhecemos a história. Nós sabemos que quando Eva comeu o fruto e deu para o seu esposo, os dois continuaram a viver, como eu e você estamos aqui. Então, o que é que Deus estava falando? De que morte Deus estava falando? Deus estava falando da morte física também? Sim, com toda certeza, porque o verbo que aparece lá no hebraico, a força com que ele aparece, deveria ser melhor traduzido da seguinte forma: morrendo, morrerás. Você começou a morrer agora, Adão, e morrendo, morrerás. E não é isso que acontece conosco? Quando é que eu e você começamos a morrer? Quando nascemos. Todos os dias morremos um pouco. De acordo com o Guia dos Curiosos de 2018, 80% do pó da nossa residência é a nossa pele que cai. É isso. Estamos morrendo, trocamos de pele constantemente. E eu estou chamando ninguém de pobre aqui, pelo amor de Deus. Tá bom? Então olhem só, quando olhamos para esse texto, nós precisamos entender o que é que Paulo está falando. Paulo está dizendo que nós estávamos numa condição de morte. E quando você pergunta teologicamente para a Bíblia, o que é a morte? A morte não é a simples separação da alma e do corpo. A morte é estar longe de Deus, afastado de Deus. A morte eterna é viver eternamente longe de Deus. É disso que Paulo está falando. Tanto que, para que nós pudéssemos entender o que é que Paulo está dizendo, precisamos voltar também lá atrás no texto de Gênesis 3 e ver quais foram as consequências daquilo que Adão e Eva fizeram no Éden. Ora, quando voltamos lá no verso de número 8, nós veremos que eles se esconderam de Deus. Qual é a evidência da morte que Paulo está falando? A evidência da morte que Paulo está falando é quando os homens estão fugindo de Deus, se escondendo de Deus, indo em direção oposta a Deus. A Bíblia está aí à disposição de todos. A Bíblia é o manual que Deus nos deixou para entendermos sua vontade. Temos aqui na nossa igreja 2 advogados que não me deixam mentir, que no curso de Direito a Bíblia é ensinada parcialmente lá. As pessoas têm acesso à Bíblia. Aqueles que estudam têm acesso à Bíblia, mas mesmo assim, as pessoas decidem fazer aquilo que ofendem a Deus. E todas as vezes que as pessoas estão se escondendo de Deus, procurando outras religiões, procurando outros meios de espiritualidade, todas as vezes que as pessoas estão escondendo os seus pecados, elas estão evidenciando que estão mortas. Mas qual é a outra evidência da morte? Ora, os problemas psicossomáticos
O que é que Adão diz no verso de número 10 do capítulo 3 de Gênesis? Ele diz: eu ouvi os teus passos no jardim e tive medo. Todas as tardes Deus ia falar com ele, e ele sentia alegria na presença de Deus. Mas o dia em que desobedeceu a Deus, ao ouvir os passos de Deus no jardim, o que é que ele sentiu? Medo. Ora, todos os problemas psicossomáticos do homem refletem o quanto ele está longe de Deus. Tanto que quando nós lidamos com as nossas angústias, com as nossas tristezas, quando nós lidamos com as nossas depressões, qual é o caminho bíblico para ela? Se não mergulharmos nas disciplinas espirituais para termos certeza de que Deus está conosco, porque a sua presença lança fora todo medo. A sua presença lida com todos os problemas que temos na nossa mente, todos os temores, todas as crises de ansiedade, toda crise de pânico, todo temor de qualquer mal que algum homem possa fazer para nós é diminuído, eximido, acabado ao pé da cruz, com a certeza de que o nosso Senhor está conosco. Então, quando olhamos para essa geração, na sexta-feira eu estava conversando com um irmão em Cristo, e ele estava falando para mim da quantidade de casais evangélicos que têm procurado ele a partir de uma perspectiva psicológica. Ele é um psicólogo. Ele disse: pastor André, me ajuda, o senhor conhece mais cristãos psicólogos, porque eu não estou dando conta da quantidade de casais cristãos que estão procurando psicólogos. E ele disse que ele sempre faz uma pergunta para esses casais. Ele pergunta assim: você já procurou o seu pastor para o aconselhamento bíblico? E a resposta que ele tem recebido é: eu não confio no meu pastor para contar os meus problemas. E aí isso revela um problema. Ou ele não confia porque não quer contar o seu pecado, ou de fato esse pastor não é qualificado para lidar com esses problemas, biblicamente falando. Enfim, essa é uma consequência da morte. Mas só isso? Não. Verso de número 12, quando Deus pergunta para Adão: quem foi que te mostrou que você estava nu? O que é que ele responde? Foi a mulher que o Senhor me deu. Observe que a síndrome do Éden, que nós sempre falamos, é a ideia de culpar os outros pelos nossos pecados. E os homens, e não está aqui a origem de toda demanda, de toda disputa. Por que é que eu e você criticamos alguém? Nós só criticamos alguém porque acreditamos que aquela pessoa é culpada de alguma coisa. Mas na maioria das vezes nós criticamos alguém e nunca fazemos a autocrítica de dizer: qual é a culpa que eu tenho nisso? Como é que os homens se comportam hoje? Por que é que existe uma briga de trânsito? Se não porque um motorista diz que a culpa é do outro. Por que é que existem disputas judiciais, se não porque ambas as partes acreditam que a culpa é do outro? O homem está morto, e uma das evidências da sua morte é porque ele sempre está em guerra com o seu próximo. E por fim, os versos 17 e 18 de Gênesis mostram que
O homem está em guerra contra a natureza e a natureza está em guerra contra o homem. Agora, tendo em vista ou tendo em mente o que é que isso significa lá no Antigo Testamento, para o texto que falamos que Paulo está pensando, nós precisamos olhar agora para o texto de Paulo e entender: Paulo, como é que você entende hoje a aplicação daquele problema lá no Éden? E Paulo vai nos mostrar, Paulo vai indicar isso. E o verso de número 2, ele começa dizendo assim: olha, lembram-se, transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo. Paulo vai propor que a mortandade, deixa eu assim chamar, em que a humanidade está e em que todos nós estávamos, ela é regida também por uma trindade, deixa eu assim chamar. E nós precisamos enxergar isso no texto, porque Paulo está fazendo um equivalente com o que ele fez no capítulo 1, daquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo faz por nós. E quando estávamos mortos, sob qual influência estávamos? Estávamos sob a influência, e o primeiro agente que ele põe aqui é exatamente os padrões deste mundo. E quais são os padrões desse mundo? Do que é que Paulo está falando? Ora, uma das aplicações que nós podemos dizer é que o padrão do mundo é a evidência da putrefação dos que se adequam a ele. Pouco importa como está o estado de putrefação. O indivíduo pode ter acabado de nascer na maternidade agora, o JJM ali, ou ele pode estar já com mais de 60 anos de idade, vestido de terno e gravata lá no Planalto, lá no Palácio do Planalto. Não importa qual é a sua condição visual, o seu estado de morte é o mesmo. E ele é regido primeiro pelo padrão do mundo. Quando Paulo quis explicar uma vez sobre as marcas do padrão do mundo, ele faz isso em vários textos. Ele fará isso aqui em Efésios também. Mas ele faz isso de modo muito maravilhoso na última epístola que ele escreve antes de ser decapitado. Lembra qual é? A segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando ele escreve a Timóteo pela última vez, lá no capítulo de número 3, desculpa, o capítulo não está aí, mas do verso de número 1 ao verso de número 5, olhem só o que é que Paulo diz sobre o padrão que os homens vivem. Saiba disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou terríveis. Quais são os últimos dias? Quando é que começou os últimos dias para o cristão? Pedro pregou isso lá em Atos 2 dos Apóstolos. Começou lá, na descida do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Já parou para pensar nessa lista? Que Deus nos guarde de sermos enquadrados em um desses itens. Que os filhos aqui não sejam enquadrados nos desobedientes aos pais. Que nós aqui não sejamos enquadrados, eu não consigo falar de todos, mas, por exemplo, nos irreconciliáveis. Vocês têm ideia do que esse termo significa? Quando Paulo utiliza esse termo, Paulo está utilizando a figura do tribunal
de alguém que é chamado para uma reconciliação, mas dá as costas para essa reconciliação e vai embora, deixando a outra parte a ver navios. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em alguém que não dá oportunidade de reconciliação, que diz assim: não, eu não quero se reconciliar, tchau, eu estou indo embora. Não, eu não quero dizer nada, tchau, eu estou indo embora. Você já parou para pensar como é que esse é um padrão mundano e não é um padrão cristão? Então, toda vez que você ouvir a nomenclatura, a igreja tem que se guardar do mundanismo, você tem que lembrar desse texto. Quando é que uma igreja é mundana? Quando os seus membros agem de modo egoísta, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, onde os filhos desobedecem aos pais, aonde temos pessoas ingratas, aonde pessoas são ímpias, aonde o amor pela família não existe, aonde há reconciliação, porque nós somos uma comunidade que podemos errar. O pastor Wilson pode errar, o pastor André pode errar, e se nós erramos e vamos até alguém e tentamos resolver, mas a pessoa é irreconciliável, o que é isso senão o padrão do mundo no meio de cristãos? Que Deus nos guarde disso, que Deus nos livre disso, que Deus tenha misericórdia, porque disso foi que Deus nos salvou. Foi aqui que vivíamos, foi nesse estado que agíamos. Esses eram os nossos padrões, porque são esses os padrões daqueles que não servem a Deus nos locais do nosso trabalho. Pessoas que querem nos derrubar, que fazem de tudo para nos prejudicar, que as nossas ideias nunca são importantes, nunca valem, é sempre a dela que é a melhor. Esse é o padrão do mundo. Foi disso que Deus nos salvou. Que os nossos filhos sejam livres da desobediência, para entender que agradam a Deus quando obedecem aos seus pais. Mas Paulo continua: qual é o segundo agente nessa atuação de mortandade? O príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ora, a leitura bíblica que fizemos hoje pela manhã nos mostrou o quanto os demônios atuam na vida das pessoas. Você já parou para pensar que todo dia de manhã, amanhã, segunda-feira, eu e você vamos trabalhar, e nós vamos trabalhar com pessoas que estão sob a influência dos demônios, que são instrumentos deles? Isso significa que eu e você devemos chegar lá amanhã chamando todo mundo de endemoniado? Pelo amor de Deus, não. Mas nós precisamos entender que nós não estamos indo para um clube de luluzinha ou para um clube de bolinha. Não. Nós não estamos indo para um ambiente seguro como é esse hoje aqui de manhã, em que nós estamos entre irmãos que nos querem bem, irmãos que preparam um café maravilhoso que daqui a pouco nós vamos tomar e vamos ter comunhão um com o outro. Nós não estaremos nesse ambiente onde pessoas se preocupam com a nossa saúde e que vão lá na minha casa me visitar, leva bolo, leva banana, leva mastruz. Oh, que maravilha! Daqui a pouco eu estou virando um bulto de tanto mastruz que eu estou tomando. Mas manhã, tarde e noite, não abro mão. Manhã, tarde e noite. Isso tem me feito muito bem, glória a Deus por isso. Nós não estamos, quando vamos trabalhar, nós não estamos nesse ambiente seguro. Ainda que as pessoas se preocupem conosco, recebi várias mensagens de vários colegas de trabalho, se preocupados comigo, como é que você está, e isso é legítimo. Mas nós devemos entender que quando chega no limite, a quem ele vai agradar, quem é que ele vai agradar? Não é a Deus.
Quando eu e você chegamos no limite entre a quem escolher, eu e você sempre decidimos a Deus, ainda que soframos prejuízo. Nós assumimos o risco e falamos: Deus tem que ser honrado na nossa vida. Os irmãos que são Uber aqui, saibam, aqueles que entram no seu veículo e não servem a Deus, conte com isso. Você abriu a porta para um instrumento do cão entrar no seu carro, e você precisa orar e dizer: Senhor, que eu o influencie e não ele me influencie, que eu tenha a oportunidade de revelar a luz aonde o Senhor me colocou, diante das trevas que ele está. Nós devemos ter isso muito claro. Devemos entender que os nossos vizinhos que não servem ao Senhor estão mortos e são instrumentos de Satanás. E devemos orar por eles, para que o Senhor nos alcance. Precisamos entender que os nossos familiares que não servem ao Senhor estão sob a influência dos demônios, e nós precisamos orar por eles. A vida de pecado que eles levam por conta desses agentes. Eles estão vivendo os padrões do mundo e regidos pelo príncipe do poder do ar, o espírito que atua no filho da desobediência. Mas é só isso? O que significa, essa questão toda? Olhem só o verso de número 3. Me parece que a leitura bíblica de hoje serviu como ilustração do que o demônio pode fazer, inclusive deixar alguém doente. Mas olhem, o terceiro agente que Paulo apresenta na atuação da mortandade, os homens e aonde nós estamos. Efésios 2:3, olha o que diz: antes, todos também vivíamos como eles. Então Paulo diz: não é só vocês ainda, eu também, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então, qual é o terceiro elemento que forma a tríade que governa o estado da mortandade em que Deus nos livrou? Os padrões do mundo, os demônios e a natureza pecaminosa. Então, os que estão mortos no final da conta satisfazem os seus desejos pecaminosos. Agora lembrem-se, quando eu fiz a retrospectiva do que nós vimos no capítulo 1, eu disse aos irmãos que quando o Pai atua, o Pai não atua a parte do Filho e do Espírito. Que quando o Filho atua, ele não atua a parte de Deus Pai e do Deus Espírito. E assim como o Espírito, quando ele atua, ele não atua a parte do Pai e do Filho. É sempre em conjunto. Esses três elementos aqui, padrão do mundo, os espíritos desse mundo, ou os demônios, e a carne, sempre atuam junto. Todas as vezes que alguém está satisfazendo a sua natureza pecaminosa, está satisfazendo sob a influência do diabo, bem como seguindo o padrão do mundo. Eles atuam comitantemente. E Paulo faz questão de colocar um no capítulo 1 e outro no capítulo 2, para nós entendermos de que agora, na nossa nova vida em Cristo, precisamos valorizar aquilo que Deus fez por nós, porque agora não estamos maus. Nós podemos olhar para os nossos desejos pecaminosos e dizer não. Voltando à questão de Agostinho
ele estabeleceu uma relação muito importante sobre o que ocorre conosco depois que nós somos salvos. E ele explica isso da seguinte forma, para entender o porquê nós, ainda depois de sermos salvos, continuamos pecando. Ele então produz algumas frases em latim que diz assim: no Éden, o homem representado por Adão e Eva podia, e em latim fica posso peccare, posso non peccare. Então podia pecar, mas também podia não pecar, ok? Depois do Éden, depois de Gênesis 3, como é que ficou a situação do homem? Aí Agostinho produz a frase em latim: não posso não pecar. O homem está inclinado para o pecado. Aí, em Cristo veio e nos salvou. Aí essa comunidade do povo de Deus, como é que estamos? Qual é a nossa condição em Cristo? Posso pecar, posso não pecar. E na eternidade, quando nós formos transformados, aí ele produz uma frase maravilhosa que é: não posso pecar, porque estaremos livres. É aquilo que Paulo diz aos Coríntios 15: isso que é corruptível se revestiu da incorruptibilidade. Louvado seja Deus. Sendo assim, nós precisamos fazer uma pergunta: quais são as marcas dos desejos pecaminosos? Aí eu trago um texto aqui para os irmãos lembrarem, que é o texto de Paulo lá aos Gálatas, quando ele fala das obras da carne. E nós vamos perceber que as obras da carne estão muito alinhadas com aquele texto do padrão do mundo. E olha só o que diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quais são as marcas dos desejos pecaminosos? Toda vez que eu e você fomos tentados nisso, precisamos ficar muito atentos para a glória de Deus. Aqui então, a pergunta que surge é: tá, pastor, o que é que eu devo fazer com isso então? O que é que eu preciso viver a partir desse texto? E uma aplicação que eu proponho aqui para nós é que, ao olhar para trás, ao olhar para a escuridão da onde Deus nos tirou, para a sepultura da onde Ele nos tirou, que sejamos gratos pelo milagre da salvação. Então a primeira aplicação desse texto hoje é: eu e você precisamos ser gratos a Deus, porque Deus nos livrou dessa influência. O diabo não, ele pode até soprar alguma coisa, ele pode propor alguma coisa para nós, mas como Cristo no deserto, eu e você podemos olhar para Ele e dizer: importa agradar a Deus, eu quero honrar a Deus, para trás de mim, Satanás. O mundo pode estabelecer um padrão, mas eu e você podemos andar na contramão do mundo. A nossa carne pode clamar por algum desejo pecaminoso, mas eu e você podemos dizer não.
Então, ao olhar eu e você, devemos ser gratos a Deus pelo milagre da salvação. Mas também devemos fazer uma outra coisa. Devemos estar animados para essa nova vida em Cristo Jesus. E aqui é que surge uma pergunta relevante: qual é o nível de dedicação, de empreender forças que eu e você estamos tendo para as coisas de Deus? Como é que eu e você estamos nos esforçando para adorar a Deus e honrar a Deus? Quem é que está nos influenciando mais? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ou aquilo que honra a Deus? Como é que está, sabe, aquele nível que os videogames apontam de vida que o nosso bonequinho ainda tem? Como é que está o nível de força que temos em relação às coisas de Deus? Como foi para você levantar hoje de manhã e vir para o culto? Foi algo pesado? Dizer assim, não, tem que ir lá, Se eu não for, o pastor Wilson vai me mandar mensagem de novo, perguntando o que está acontecendo, por que você não veio? Vou ir na sua casa sexta-feira. Não, o pastor André vai de novo perguntar, vai dizer, senti a sua falta de novo. Ou você veio feliz, sabendo que você veio prestar culto a Deus? Como é que está o nível do seu gás? Eu escolho então o texto de Paulo também, para fundamentar essa aplicação. Olha o que nos diz Paulo em Romanos capítulo 6, verso 19. Esse texto é muito sério, meus irmãos. Ele diz o seguinte: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Você já parou para pensar o que isso significa? Deus não aceita menos do que os nossos esforços que fazíamos para o pecado, para uma vida sem Ele. Diz aí para mim, o quanto você fica animado para um passeio. Você levanta cedo, arruma a bolsa, está na porta do carro batendo, brigando com o pai ou com a mãe ou com o esposo. Por que você não abriu o carro ainda? Se a viagem está marcada às 5 horas da manhã, não reclama, vamos que vamos para lá, vamos nos divertir, eu estou animado. Mas para vir para o culto é um parto. Ninguém tem vontade de levantar para vir para o culto. Para se arrumar é uma lentidão, que qualquer tartaruga se arrumava mais rápido. É um desânimo. E esse desânimo não tem a ver com o esposo, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com a igreja, é um movimento que entristece Deus, porque nós estamos aqui, não por causa do seu esposo, não por causa do pastor, não por causa do nome da igreja, nós estamos aqui para prestar um serviço a Deus. É dele que se trata hoje de manhã aqui. Desde a hora em que o cronômetro começou, até daqui a pouco, quando eu ministrar a bênção, tudo isso se trata de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se trata de uma comunidade que é grata a Deus, das trevas da onde Deus nos tirou para a sua maravilhosa luz, para o milagre de pecadores que estavam indo para o inferno,
trata hoje aqui de manhã de absolutamente mais nada. Não estar aqui hoje de manhã com essa disposição é uma ofensa ao que Cristo fez na cruz por nós. Rejeitar isso por qualquer compromisso é uma ofensa pelo que Cristo fez na cruz. Abrir mão disso para qualquer outro compromisso não justificável é uma ofensa ao que Ele fez na cruz por nós, porque é dele que se trata, é por Ele que estamos aqui, é por Ele que nos santificamos, é por Ele que oramos, intercedendo por pessoas. Até quando eu e você intercedemos por outro, se trata dele e não de nós e nem do outro, porque a glória é sempre dele. É disso que se trata. É disso que se trata. Eu me lembro dos esforços que eu tinha quando adolescente para jogar os campeonatos de futebol na escola. Eu não me cansava. Eu abria mão do lanche que a escola ofertava para ir para a quadra me aquecer, para agarrar o gol dos meus companheiros. Ia para os campeonatos felizes, chorava de cair no chão e segurar na perna do meu pai para que ele comprasse o meu quichute, para que eu pudesse ir para o futebol. Não importava a hora que o técnico dizia, tal hora vocês têm que estar na quadra da escola para treinarmos. Lá eu estava. Ainda hoje me lembro do meu compromisso com o meu serviço. A médica me deu atestado até sexta e disse assim para mim: se no domingo você achar que não está bom para trabalhar, vem aqui na emergência que eu prolongo o seu atestado. Eu tenho um monte de documentos para assinar. Eu tenho um carimbo para estrear. Eu tenho um evento para organizar que ocorreria no dia 22, pulou-se para o dia 5 de abril por conta do meu acidente. Pessoas estão contando comigo e amanhã eu estarei lá. Então pensei comigo e disse: se na segunda-feira, ainda não estando plenamente recuperado, porque ainda estou em uma força-tarefa, constantemente bebendo água, porque se eu tossir ou espirrar, aí os irmãos que estavam lá em casa no dia que eu espirrei, tossi, viram o sofrimento que é. Mas eu irei trabalhar amanhã. O meu horário era às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu estaria lá no serviço. E por que eu daria menos para o meu Senhor e não estaria aqui com essa comunidade que me ama, que se preocupou comigo, que orou, e eu estou aqui, firme e forte. Ontem treinei dirigindo, levei a Leila até o hospital para ver se os movimentos dentro do veículo estavam tudo bem, tudo certo. Busquei a Bruna mais tarde no serviço para ter certeza que está tudo certo. Então hoje de manhã estou aqui para a glória de Deus. Deus não aceita menos do que isso. Deus não aceita menos do que isso. O que é que nós estamos entregando para Ele? Como está o nosso sacrifício por Ele? O que é que nós estamos valorizando mais do que Ele? Se antes nós oferecíamos os membros dos nossos corpos, começávamos a beber na quinta, sexta-feira à noite, e ia até segunda de manhã, e ainda assim na segunda ia para o trabalho, e tudo isso levava à maldade. Mas agora nós estamos em Cristo, uma nova vida com Ele, e parece que vir quarta-feira à noite e sair daqui às 9 horas
levantar cedo para ir trabalhar. E hoje, nós oferecemos os nossos membros a Deus em sacrifício vivo, a justiça que leva à santidade. Como anda a nossa vida com Deus? Por isso eu concluo nessa manhã de novo com a ideia do sermão que eu projetei no início. O valor que devemos dar à nossa identidade em Cristo perpassa pela consciência de onde estávamos quando Deus quis nos salvar. O reconhecimento da escuridão em que estávamos nos faz valorizarmos a luz para onde fomos transportados. Por isso que eu te convido agora a ficar em pé e a ingratidão orar a Deus, agradecendo o milagre que Ele fez em nos salvar. E orar e dizer: Senhor, dai-me o que Tu pedes, e então pede-me o que quiseres. Obrigado, Senhor.